Olá pessoal, eu sou o professor Alexandre e estamos em mais uma aula da série 1001 Dúvidas de Português. Essa série tem por objetivo abordar temas relacionados às dúvidas recorrentes no uso da norma culta da língua portuguesa no cotidiano. Dúvidas, sugestões e contatos podem ser efetuados pelos canais que estão na tela. Será um prazer contar com a sua colaboração. Estamos hoje então na aula 18, onde nós vamos abordar um tema muito espinhoso e que cai em todos os testes seletivos, concursos públicos e vestibulares do planeta, que é os tipos de sujeito. Sujeito simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. Pois bem, vamos começar então. Geralmente esse tema, ele é o primeiro tema mais específico de gramática que os alunos têm contato logo na quinta, sexta série, e passa a ser um terror pela vida toda, e até na faculdade acaba sendo um terror, porque a gente não entende a essência, né? A questão do sujeito é a essência, é aquilo que ele significa. Pensando assim, a gente consegue entender. Vamos lá então. A função sintática do que denominamos sujeito é o termo essencial da frase. Seria o tema, o assunto, ou seja, aquilo do que se fala. E pode se comportar de várias maneiras, dependendo da intenção da mesma. Isto é, sujeito é o assunto da minha frase. Se eu digo Maria foi ao cinema, eu estou falando de quem? Quem é o meu assunto? Quem é o sujeito? Maria, óbvio. E aí, professor, e o predicado? Bom, predicado vai ser aquilo que eu estou falando da Maria. Sujeito, meu assunto, o meu tema. Predicado, aquilo que eu estou falando do meu tema. Pois bem, vamos lá. Nós temos vários tipos de sujeito. Vamos tentar delimitar o nosso trabalho aqui. Veja lá. João pegou a caneta. Isto é, João está agindo. É o meu tema e o João está agindo. Sendo assim, eu chamo de sujeito agente. É quando o sujeito executa a ação do verbo. Sujeito paciente. A caneta foi pega por João. A caneta, no caso, é o meu tema. De quem eu estou falando? Estou falando da caneta. Mas, nesse caso, a caneta não está executando a ação do verbo. Ela está sofrendo a ação verbal. Ok? E nós temos também o sujeito experienciador, que é no caso quando eu tenho uma frase que não tem verbo de ação, que eu tenho verbo de ligação, que eu chamo de predicado nominal, né? João está triste. João não está fazendo nada, ele não está executando a ação. O fato de estar triste é um estado do sujeito. Então alguns chamam até de verbo de estado, né? Verbo de ligação ou verbo de estado. Detalhe, na maioria das gramáticas, o sujeito experienciador é classificado como sujeito agente. Ele não deixa de estar agindo, só que, grosso modo, tecnicamente, ele não está fazendo nada. Ele está passando por uma situação. Ele está sendo alguma coisa, ok? Vamos continuar. O sujeito tem a característica de concordar com o verbo. Salvo raríssimas exceções, essas exceções geralmente estão ligadas às figuras de linguagem. Tá? Nós, a categoria, está muito feliz com a negociação. Essa é uma frase possível. No entanto, é uma frase que está sendo, se eu for analisá-la gramaticalmente, ela está errada. Por quê? Porque nós estamos muito felizes, ok? Mas como eu estou falando de figura de linguagem, de repente é um sindicalista em cima de um caminhão e ele quer reforçar a questão da categoria, ele quer reforçar a palavra categoria, no sentido dessa palavra, no momento em que ele está falando, então ele pode, né, ele tem essa liberdade de conjugar no singular, o verbo está no singular. Tá? Mas, veja bem, se eu estou falando de uma redação
vestibular, processo seletivo, enfim, uma questão sobre gramática, a não ser que esteja especificado lá que se trata de uma figura de linguagem, se não estiver especificado que é figura de linguagem, eu tenho que considerar uma frase dessa errada de acordo com a gramática normativa, ok? Pois bem, vamos continuar aqui. Agora nós vamos ver os tipos de sujeito que existem e vamos tentar criar uma estrutura aí para identificá-los, ok? Sujeito simples possui apenas um núcleo e este vem exposto. Veja lá, Deus é perfeito. Quem é perfeito? Deus. Deus então é meu tema, é o meu assunto. Passavam na fazenda vacas brancas. Quem pastavam? Perdão, li errado, né? Quem pastavam na fazenda? Vacas brancas. Então, meu assunto, meu tema é vacas, ok? Marcos saiu muito tarde. Quem saiu muito tarde? Marcos. Então, sempre quando eu identifico o verbo, fica mais fácil para eu achar o sujeito, ok? E lembrando, né, verbo são palavras que indicam uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Continuando. Os jogadores de vôlei ganharam o campeonato. Quem ganharam o campeonato? Os jogadores de vôlei. Tá? Eu sempre fiz questão aí de grifar o núcleo do sujeito. Núcleo é a palavra mais importante. Bom, nós vamos falar de núcleo mais especificamente um pouco mais adiante. Continuar então. Uma dica importante para encontrar qual termo da oração é o sujeito. Primeira dica. Pois bem, encontre o verbo da oração. Palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Pergunte quem é o verbo, sem fazer qualquer flexão no verbo original da frase. Tá? E 3. Verifique qual será, pela lógica, a resposta ao quem. Essa resposta será o sujeito que concorda com esse verbo. Tá? O verbo vai me dizer tudo. Inclusive, quando eu for me aprofundar em análise sintática, eu vou verificar que o verbo é que vai dizer, né, que é a palavra realmente mais importante da frase. Vamos ver então. Exemplo. Maria cantou a noite toda. O verbo, então, eu vou identificar. Qual dessas palavras aí é o verbo? Vamos supor que você tenha dificuldade em achar o verbo na frase. Não é uma coisa tanto incomum, tá? Quem é concurseiro velho, concurseiro aí de muitos concursos nas costas, sabe facinho identificar um verbo, mas alguém que está estudando agora ou que só se atentou a esses fatos agora, tem um pouco de dificuldade. Então eu tenho duas dicas aí importantes para a gente identificar qual é o verbo na frase. Tá? Primeiro, tento conjugar. Maria, eu posso conjugar? Como assim? Eu, Maria, tu, Maria, ele. Dá para conjugar? Não, fica estranho, né? Cantou, dá para conjugar? Opa, eu canto, tu cantas, ele canta. Opa, deu para conjugar. Noite, dá para conjugar? Não, noite é substantivo, né? Eu, noite, tu, noite, não tem como. E toda, dá para conjugar? Também não. Então é uma dica importante. A segunda dica é substituir a palavra por uma que eu tenha certeza que é verbo. Por exemplo, correr. Substituo lá. Maria correu a noite toda. Opa, então cantar é verbo. Por quê? Porque eu substituí por outro verbo e continuou tendo sentido. Tá? Só muito cuidado na hora de substituir, porque eu tenho que substituir verbo de ação por verbo de ação e verbo de estado ou verbo de ligação por verbo de estado ou verbo de ligação. Senão vira bagunça, ok? Continuando aí. Quem cantou a noite toda? A resposta, Maria. O sujeito da oração é Maria, ok? Vamos dar continuidade, então. Outro exemplo. Os meninos quebraram o vidro. Primeiro, vamos identificar quem é o verbo. O verbo é quebraram. Depois, eu pergunto para o verbo. Quem quebraram? Ah, professor, mas o certo não é quem quebrou? Veja, se eu flexionar o verbo, eu posso errar na hora de identificar o sujeito. Certo? Eu posso cometer um erro fatal aí. Então, como é uma dica, é uma manha, é um macetezinho de gramática que eu estou passando para vocês, eu não flexiono o verbo. Eu pego ele original, do jeito que ele está na frase, e pergunto quem. Então, no caso aqui, quem quebraram o vidro? A resposta vai ser os meninos. Ok? Sujeito de oração, então, é os meninos. Pois bem, aprendemos a encontrar aí o sujeito simples. Então, vamos
continuar falando dos tipos de sujeito, né? Temos então o sujeito simples, que já falamos sobre ele, e agora sujeito composto, possui 2 ou mais núcleos que também vêm expressos na oração. Veja lá. As vacas brancas e os touros pretos pastavam. Vacas e touros são os sujeitos, né? Quem pastavam? Vacas e touros, ok? A cegueira e a pobreza lhe torturavam os últimos dias de vida. Quem lhe torturavam os últimos dias de vida? Cegueira e pobreza. Fome e desidratação são agravantes das doenças daquele povo. Então tem aí, quem são agravantes? Fome, desidratação, certo? São 2 sujeitos aí, 2 palavras que têm a mesma função dentro dessa frase. Núcleo do sujeito. Vacas brancas, touros pretos. Veja lá, o que é o núcleo, pessoal? Núcleo é a palavra dentro do sujeito que vai ser a essência do sujeito. Veja lá, se eu tirar, no caso aqui, desse artigo as. Se eu tirar esse artigo, como que fica? Fica lá. Vacas brancas e os touros pretos pastavam. Fica sem sentido? Não, fica com sentido. Se eu tirar a palavra brancas, se eu coloco lá, vacas e touros pretos pastavam, fica com sentido? Fica. Agora, se eu tirar a palavra vacas, as brancas e os touros pretos pastavam, muda o sentido da frase. Então, passa a ser incorreto. Então, o que eu vou concluir disso? Eu vou concluir que nessa frase, a palavra, entre as vacas brancas, a palavra mais importante é vacas, e os touros pretos, a palavra mais importante é touros, ok? Fome era o meu destino. Agora vamos lá. Fome é o meu sujeito. Quem era o meu destino? Fome, ok. Agora eu vou colocar várias palavras relacionadas à fome, para vocês perceberem que fome continua sendo o núcleo independente das palavras que acompanham. Eu vou chamar isso em gramática de adjunto adnominal, tá? Veja lá. A fome cruel e dilacerante era meu destino. Quem era meu destino? A fome cruel e dilacerante. A cruel e dilacerante estão relacionados à palavra fome, ok? Por isso elas formam o sujeito. O núcleo do sujeito é a palavra fome, certo? Alguns professores ensinam a gente a grifar todo o sujeito. No caso aqui eu vou grifar a fome cruel e dilacerante, grifo tudo, e depois eu faço um círculo no núcleo do sujeito, que no caso aqui vai ser fome, ok? Vamos continuar então. É um tema muito espinhoso, tá, gente? E talvez eu tenha até que fazer uma segunda aula, aula 18.2, só para as dúvidas que com certeza vão surgir, ou alguns exercícios aí que eu possa colocar de exemplo. Sujeito oculto. Então não vamos perder a conta, tá? Temos sujeito simples, sujeito composto, que apesar de eu ter usado apenas exemplos com 2 núcleos, sujeito composto pode ter infinitos núcleos, tá? Pode ter, por exemplo, o time era João, Pedro, Bastião, reestruturando a frase, João, Pedro, Bastião, Carlos, Amauri formavam o time da escola. Então, eu tenho aí todos esses nomes que eu falei, são núcleos, tá? E fazem parte do sujeito composto dessa frase. Pois bem, então, sujeito simples, sujeito composto e agora sujeito oculto, também chamado de sujeito elíptico ou desinencial. É determinado pela desinência verbal e não aparece explícito na frase. Dá-se, por isso, o nome de sujeito implícito também. Vamos lá, exemplos. Estamos sempre alertas para os aumentos abusivos de preços. Quem estamos? Ora, gente, eu tenho lá os pronomes retos, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu vou tentar, nesse caso, encaixar o verbo com alguma dessas palavras. Eu estamos, dá certo? Não. Tu estamos, dá certo? Não. Ele estamos, dá certo? Não. Nós estamos, opa, encaixou. Então é sinal que o sujeito oculto, aquele sujeito que está indicado, mas não está explícito na frase, é a palavrinha nós. Outro exemplo aí.
Quero que meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível. Veja lá. Tu quero fica certo? Não. Ele quero fica certo? Não. Nós quero fica certo? Não. Agora, se eu disser eu quero que meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível, opa, encaixou. Então, o sujeito que está indicado, o sujeito desinencial, o sujeito implícito na desinência verbal é eu. Ok? Continuando aí, agora nós vamos para 2 toques importantes. Cuidado! Para aplicar a dica perguntando quem para o verbo, você não pode conjugá-lo, senão a resposta nunca será correta. Exemplo, os meninos brincaram muito. Pergunto quem brincaram. Porque se eu perguntar quem brincou, eu posso me confundir. Caso haja outro substantivo singular na mesma frase. Por exemplo, os meninos brincaram e a menina olhou. Se eu pergunto lá, quem brincou? Opa, os meninos é plural, a menina é singular. Então eu posso ser induzido ao erro, eu posso ser induzido de achar que o sujeito do verbo brincaram é a palavra menina, mas no caso não, no caso é a palavra menino, ou meninos, ok? Continuando aí então, outro cuidado, tá? Quando o sujeito implícito for eu, tu, ele, nós e vós, teremos um caso de sujeito oculto ou desinencial. Quando o sujeito implícito for eles, temos um caso de sujeito indeterminado, não vamos confundir, tá? E obviamente, tá, gente? Muito cuidado. Se eu tenho na frase, se na frase está escrito eu fui à feira, tu foste à feira, ele foi à feira, nós fomos à feira, vós fostes à feira, ou eles foram à feira, óbvio que o sujeito vai ser simples. Agora, se não está escrito, aí sim eu vou ter um sujeito oculto. Veja esse exemplo aí. Olha a frase. Eles cantaram muito. O sujeito é simples. Por quê? Porque o sujeito está explícito na frase. Eles. Está escrito na frase. Agora, imaginemos que não estivesse escrito a palavra eles. A frase fosse só, cantaram muito. Ok. Nesse caso, então, nós temos sujeito implícito. O sujeito implícito, ok, ele não está ali colocado na frase. Mas eu posso determinar quem foi? Não tenho como determinar se a palavra é eles. Daqui a pouco eu vou explicar melhor isso. Então eu vou colocar aí que é sujeito indeterminado. Ok? Dando continuidade, sujeito indeterminado. Esse tipo de sujeito não aparece explícito na oração, por ser impossível determiná-lo. Apesar disso, sabe-se que existe um agente ou experienciador da ação verbal. Veja lá. Verbo na terceira pessoa do plural. Dizem que a família está falindo. Alguém diz, mas não se sabe quem. Então, como eu não posso identificar quem está dizendo, eu uso a terceira do plural. Dizem. Imaginemos que você verifique agora, nesse instante, que roubaram sua carteira. Você não pode dizer, roubou minha carteira, porque para eu dizer roubou minha carteira, eu tenho que ter alguém em mente. Se eu não vi, eu não sei se é uma pessoa, duas, se é uma quadrilha, eu não faço ideia. Então, eu, por lógica, digo, roubaram minha carteira. Sendo assim, eu tenho um caso típico de sujeito indeterminado. Eu sei que a ação ocorreu, mas eu não posso determinar quem fez essa ação. Disseram que morreu do coração. Não sei quem disseram. Pode ter sido uma pessoa, pode ter sido várias, pode não ter sido ninguém, enfim. Eu tenho também outro caso de sujeito indeterminado, é quando eu tenho a terceira pessoa do singular, mais o índice de indeterminação do sujeito expresso pela partícula C. Se eu digo assim, precisa-se de mão de obra especializada. Não se pode determinar quem precisa. Então, fica difícil dizer. Então, é por isso que eu uso precisa-se, e sempre no singular. Vive-se bem em São Paulo. Não se pode precisar quem vive bem. Certo? Então, tem um caso aí de sujeito indeterminado. Certo? Continuando, então, o último tipo de sujeito, que é o sujeito inexistente. Não vamos confundir, gente. Sujeito simples, alguém fez a ação e esse alguém está explícito na frase. Sujeito composto,
mais de uma pessoa fez a ação e essas pessoas todas estão explícitas na frase. Sujeito oculto, eu posso determinar quem foi, não está explícito na frase, mas o verbo vai dizer quem é. Sujeito indeterminado, eu não posso dizer quem foi, mas eu sei que alguém executou a ação do verbo. Essa ação não ocorreu sozinha, por um milagre. Agora, no caso de sujeito inexistente, ninguém executou a ação do verbo. Eu tenho o verbo, mas ninguém executou a ação. Por isso, forçosamente, esses verbos devem vir sempre no singular. Quais são os casos de sujeito inexistente, então? Eu tenho lá, primeiro, os verbos que indicam fenômenos da natureza. Choveu na Argentina e fez sol no Brasil. Quem choveu? Ninguém. Fez sol. Quem fez sol? Ninguém. Então, são verbos que não existe quem executa essa ação. Nevou ontem em Cuiabá. Se bem que o dia que nevar em Cuiabá é sinal que o mundo está quase acabando, né? Porque em Cuiabá faz um calor do cão. Mas, veja a frase. Nevou ontem em Cuiabá. Quem nevou? Ninguém. Onde nevou foi em Cuiabá. Ok, aí é um adjunto adverbial de lugar. Mas eu não faço ideia quem executou essa ação da frase. Não é bem eu não faço ideia, tá, gente? Não existe quem executou essa ação mesmo. Continuando, então. Outro caso de sujeito inexistente. Verbo haver no sentido de existir ou ocorrer. Houve um grave acidente na avenida principal. Há pessoas que não valorizam a vida. Veja, gente, quando o verbo haver pode ser substituído por ocorrer ou existir, ele é um verbo impessoal. Por isso, ele deve vir sempre no singular. Quando o verbo haver não indica nem existir e nem ocorrer, ele é um verbo pessoal. Então, ele tem que ser conjugado. Veja lá. Ele há de me pagar. Ou eles hão de me pagar. Aí sim. Eles haverão de ver que eu estava certo. Aí sim. Aí eu tenho um sujeito e tenho um verbo pessoal. Um verbo que deve ser conjugado. Nesse caso, quando o verbo haver tem sentido de existir, ele não é conjugado. Outro cuidado, gente. O verbo existir e ocorrer, esses dois verbos, existir e ocorrer, eles são pessoais. Eles vão ser conjugados sim. Tá? Ah, Alexandre, por que acontece? Então quer dizer que o verbo haver no sentido de existir é impessoal, agora o verbo existir não é impessoal, ele deve ser conjugado. Então, se eu disser há alunos no pátio, e se eu disser existem alunos no pátio, está errado? Sim. E qual que é o correto? Existem alunos no pátio. Ótimo. Por que isso? Gente, isso tem a ver com a tradição do latim, tem a ver um pouco com a tradição que vem do grego. Não devemos perder, a não ser que você queira ser aí um especialista em etimologia das palavras, aí sim você deve se preocupar com isso. Caso contrário, não se preocupe com isso. Entenda, é assim, pronto e acabou. Verbo haver no sentido de existir não é pessoal, ele fica sempre no singular. E verbo fazer ser, indicando tempo ou clima. Faz meses que não vejo, faz sempre frio nessa região do estado, está cedo ou é tarde, ok? São casos aí de verbos, de sujeitos inexistentes, ok? Cantar aí uma canção, então, que exemplifica um pouco isso tudo que a gente acabou de falar. Só lembrando, né, que eu canto essas músicas não para me aparecer, ou não porque eu canto bem, apesar de eu ser músico profissional, mas eu faço isso pelos meus colegas que pedem exemplos de músicas para poder ilustrar melhor suas aulas, pelo Brasil todo, e Angola, Moçambique, Timor-Leste, países da comunidade de língua portuguesa que tem entrado em contato comigo. Eu faço isso em atenção a essas pessoas, ok? E se você achar que eu não canto bem, adianta um pouquinho a aula aí para pegar só o final. Falou? Então vamos lá. Uma canção belíssima de Renato Russo, chamada Clarice. Estou cansado de ser
odiado, incompreendido e descartado. Quem diz que me entende nunca quis saber. Aquele menino foi internado numa clínica. Dizem que por falta de atenção dos amigos, das lembranças dos sonhos que se configuram tristes e inertes, como uma ampulheta imóvel, não se mexe, não se move, não trabalha. Muito bem. Se você quiser ouvir essa música toda, vá lá no YouTube ou procure no CD A Tempestade ou O Livro dos Dias, que você vai encontrar lá. É uma música muito bonita chamada Clarice. Temos aí então os exemplos, né? Estou cansado de ser vilipendiado. Qual que é o sujeito aí? O sujeito oculto, né? Eu estou cansado. Muito bem. A outra frase aí que eu achei interessante. Aquele menino foi internado numa clínica. Sujeito simples, menino. Ah, mas e o aquele? Aquele pronome demonstrativo. Se eu tenho um pronome e tenho depois o nome, logo em seguida o nome a que esse pronome se refere, eu opto por dizer que o sujeito é o pronome. Aliás, que o sujeito é o nome, no caso, menino. Dizem que por falta de atenção. Aí é um caso explícito de sujeito indeterminado. Dizem, eu posso apontar e dizer quem foi, quem está dizendo? Não posso. Todo mundo e ninguém ao mesmo tempo. Então, como eu sei que a ação do verbo está sendo executada, mas eu não posso dizer ao certo quem está executando, eu digo lá, sujeito indeterminado. Ok? Muito bom, então, pessoal. Agradecimentos a vestibulandia.com, a professora Ana Paula de Araújo, que coloca um material muito bom na internet, que tem sido muito útil para mim. Muito obrigado, professora. Ao uol.com.br/educação, ao site do Brasil Escola, enfim, todos esses que colaboram bastante para que esses vídeos possam ser colocados na rede. Sites consultados: site do InfoEscola, Recanto das Letras, o Mundo Educação e o PCI Concursos, que prestam um serviço maravilhoso para os concurseiros. Não é fazendo propaganda, mas lógico, o site tem sua fonte de custeio, mas não é o concurseiro, ao contrário de muitos sites aí, sobretudo sites de emprego, de recolocação profissional, que cobram taxa da pessoa que de repente está desempregada, louca, procurando emprego, procurando uma forma de ganhar dinheiro, e vem esses caras querendo tirar esse pouco dinheiro que o cara tem. Então, um abraço para o pessoal do PCI Concursos, que presta um trabalho muito bom no Brasil inteiro. Certinho? Então, a bibliografia que eu consulto. E chegamos ao fim de mais uma aula, pessoal. Meus agradecimentos a todos os parceiros, alunos virtuais, amigos que colaboram e incentivam o meu trabalho. Para ficar por dentro das novas postagens, seja meu seguidor no Twitter, que estava lá, né? @profmancinho. Que estava lá, o @profmancinho. E forte abraço.